Bem-vindos ao Cinemação, o canal mais plagiado do YouTube. E hoje a gente vai falar de um filme que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, que é O Nevoeiro, fazendo mais um daqueles episódios sobre o Halloween, o Spooktober aqui do canal. Eu espero que vocês estejam gostando de todos os filmes que eu estou analisando aqui, mas o vídeo de hoje ele é um pouquinho diferente. Hoje a gente vai discutir por que O Nevoeiro tem um final feliz. É esse mesmo que você ouviu. Se você conhece o final, você deve imaginar por que eu tô falando uma barbaridade dessa. É porque eu acredito que ele foi sim um final feliz. É claro que não pro personagem principal, mas pra gente que tá assistindo, ele sim agrada muito, mas já você vai entender. Para quem conhece essa adaptação de 2007, baseado em um livro do Stephen King, o autor favorito aqui do canal, sabe que uma das melhores partes dele é o seu final. Muita gente acha que é a pior parte, muita gente odeia esse final, detesta de verdade, e muita gente acha muito legal, muito gratificante, muito bom. Eu não sei quem pensaria uma coisa tão maluca quanto essa, mas eu acho muito maneiro, eu acho muito legal que ele termine de um jeito tão agressivo, tão terrível. E é claro que se você não conhece o Nevoeiro, é bom que você saia do vídeo agora mesmo, porque eu não vou conter os spoilers, porque grande parte do que faz esse vídeo ter o seu significado é entender quais são as diferenças dele para o livro, quanto as diferenças do seu final do livro. Aqui é importante eu ressaltar que eu não estou falando que o final do filme é bom com base no final do livro, na verdade não. Estou falando que o final do filme é bom, que ele é um final feliz de verdade, com base no que acontece no próprio filme. Mas para quem não se lembra ou não conhece o filme, eu vou dar uma sinopse rápida aqui para vocês. É a pior onda de calor que o Maine já passou. E por causa dessa onda de calor, eles passam pela maior tempestade já vista. Realmente essa tempestade é vista muito rapidamente ali no filme, porque o importante é o que acontece logo em seguida, porque as coisas são meio que destruídas ali, a casa do personagem principal sofre algumas avarias, ele é um artista de pôster, que é um negócio muito legal, que ele faz os pôster principalmente de filmes baseados em livros do Stephen King, ou até os livros, eles não deixam isso muito claro. A tempestade ali, ela causa vários problemas que a gente vai vendo ali logo naquela manhã. É muito importante aqui, antes do nevoeiro chegar, há um lindo dia lá fora, realmente o sol brilha maravilhosamente, é um dia excelente. Então, o David decide ir até o mercado que fica na cidade para pegar suprimentos caso aconteça de novo, caso seja uma onda de tempestades, o que ele suspeita já que ele e sua esposa viram o nevoeiro chegando. O David ele dá uma carona pro vizinho dele, que ele tem ali uma rixa por causa de acontecimentos que são melhores explorados no livro, e já vocês vão saber mais sobre isso. E ele vai com seu filho, levando o seu vizinho de carona até esse mercado, e é nesse mercado onde se passa o filme todo. Em determinado momento ali aparece um personagem gritando a plenos pulmões que tem alguma coisa no nevoeiro, e você vê logo em seguida porque um dos personagens decide sair e você escuta um grito, e aí todo mundo fica meio com medo ali do que está acontecendo, e a coisa vai ficando pior, cada vez pior, cada vez pior, e assim, parece que não tem fim, realmente é muito agoniante. É um filme muito fiel à adaptação do livro, tá? Então o livro também ele é muito agoniante, ele é um livro até que curto, por assim dizer, mas ele consegue impactar bastante. E o grande responsável por esse mal-estar que vai crescendo e crescendo é o pior ser humano que podia existir numa situação dessa, a senhora Carmody. O pior personagem, o mais revoltante, o mais terrível. Realmente não tem como assistir esse filme e não ficar possesso com essa mulher. Ela fala sem parar, realmente converte muita gente ali nas crenças malucas dela. Ela é muito fervorosa e ela fala praticamente sem parar nem um segundo, até que um ponto do filme ela é comparada com Jim Jones, de Jonestown. Se você não conhece, não sabe a história, tem um filme que conta essa história que aconteceu de verdade, sobre um líder de culto que acabou de uma maneira muito trágica e entrou até na cultura popular. A linguagem mudou por causa do que aconteceu nesse acontecimento real e nesse filme que eu tô mostrando pra vocês aí, que vocês podem assistir. Ele é meio B, assim, parece que não tem muita coisa, não tem muito valor de produção, mas ele tem um valor de enredo muito forte e realmente quando você descobre que tudo aquilo aconteceu de verdade, ele fica muito pior. Então a história vai evoluindo, a gente vai tendo conhecimento ali do que realmente tá dentro do nevoeiro, mas eu não vou contar exatamente todos os acontecimentos aqui do filme pra vocês, se vocês ainda não tiverem assistido ele. Então eu peço pra vocês que assistam e eu vou continuar aqui com vocês que assistiram ao filme, pra gente saber mais sobre quais são as diferenças do filme pro livro. Essa é uma adaptação muito fiel, então são diferenças muito pequenas, mas eu acho que é muito legal descobrir quais foram os caminhos que foram tomados por esse pessoal de Hollywood, como eles pensam, né? Pra começar, a onda de calor que eu falei aqui no começo, a pior onda de calor que o Maine já viu, só é citado no livro. Eles não falam sobre isso no filme. Eu acho que é pra poupar tempo ali, pra eles chegarem no mercado logo. E também um lado mais meio que sobrenatural do David, meio que de sentir as coisas e entender o que vai acontecer
por feeling, por sentimentos. Porque a primeira vez que ele vê o nevoeiro, ele tem um arrepio muito forte, ele se sente de uma forma muito horrível, ele pressente que aquele nevoeiro tem alguma coisa ruim. E isso também não tá no filme, tá? Ele olha pro nevoeiro, a névoa aí, não tem problema. No livro ele realmente tem essa rixa com o vizinho por causa de uma batalha jurídica que ele enfrentou e o cara era advogado, só que ele não era da região, ele não era uma pessoa da vila ali, ele era um forasteiro. E na visão dele, porque ele era um advogado muito bom, ele só perdeu porque ele era um forasteiro. Então ele tem essa rixa do David, mas também da cidade inteira. É por isso que ele é um personagem tão cabeça dura ali, quando ele literalmente vê que o negócio tem algum problema, mas mesmo assim quer sair e buscar ajuda no meio da névoa. E lá no mercado, quando a névoa chega, ela encobre o sol, ela deixa tudo escuro e também ela tem um cheiro muito amargo e horrível, além de interferir na propagação do som, que seria uma coisa muito importante de porque eles não conseguem se comunicar, porque até os militares não conseguem se comunicar por walkie-talkies, por exemplo. Isso tudo é totalmente negligenciado no filme, a névoa vem, mas a gente ainda vê quando é luz do dia, quando é à noite. E uma coisa muito interessante também é que não apareceu um personagem gritando desesperado que tinha alguma coisa na névoa. A névoa simplesmente encobriu o sol, deixou tudo escuro. Algumas pessoas começaram a sair do mercado, algumas que ficaram dentro do mercado escutaram gritos e elas decidiram não sair no nevoeiro. Como eu disse para vocês, são diferenças pequenas, mas eu acho que é interessante a gente ver como eles decidiram essas coisas. Porque na cena onde o David escuta um barulho e um tentáculo invade o lugar, tendo muitas pessoas ali tendo visto aquilo, aquele tentáculo ele não era cheio de dentes que arrancava pedaços das pessoas. Ele não era assim. Ele era muito mais um tentáculo de polvo extremamente grosso e enorme. Ele realmente não tinha essa coisa de eu tenho garras e eu consigo furar e perfurar a pele, essas coisas mais de Hollywood, assim, pra te causar aquele medo, que realmente não é um medo, né? É uma coisa mais creature feature ali, que você vê a criatura e pensa, nossa, que legal esse design. Enquanto no livro seria uma coisa mais parecida com um povo meio Lovecraftiano ali, que é basicamente o tema desse filme, ele é muito Lovecraftiano. E um detalhe que eu acho que eles não deveriam ter trocado é que quando o tentáculo é cortado, não pelo David, mas pela porta automática ali, ele não desaparece depois de alguns personagens terem visto ele. Na verdade, ele fica lá para todo mundo ver. Todo mundo que está no mercado vê. Alguns decidem acreditar, outros decidem não acreditar, que é o caso do advogado, que assim como no livro, decide sair e aquela cena toda se repete. Mas nem todas as alterações são negativas, tem alterações sim muito positivas. Por exemplo, no livro, o David e a Amanda, que é aquela moça loira, eles têm um caso. É claro que no filme eles têm aquela coisa ali de rolar uma química, mas as coisas não vão pros finalmente. O que eu acho que é uma coisa muito positiva, porque não deixa o David com aquela aura de personagem ruim, porque assim, a esposa dele tá em casa, sabe? Você não imagina que ele teria motivo para fazer uma coisa dessa no Apocalipse, é muito absurdo. E eu fico feliz que eles tenham decidido mudar isso no filme. A cena da farmácia é muito parecida, as motivações são um pouco diferentes, não tem uma pessoa que precisa de analgésico ou alguma coisa assim. Na verdade, eles só querem saber o quanto eles conseguem sair do mercado, porque eles estão ficando com medo do vilão do filme, que é a senhora Carmody, que ela está conquistando cada vez mais fiéis para o culto terrível dela, e eles estão com planos de fugir já a partir daquele momento. Enquanto que a cena dos dois soldados jovens pendurados, por assim dizer, é muito diferente. Quem vê os dois pendurados lá são o David e o Wally. E eles decidem não deixar ninguém saber que aquilo aconteceu, enquanto eles têm teorias de o que realmente tinha acontecido. A teoria do Wally, se não me engano, é que o projeto Arrowhead foi usado para abrir um portal e isso foi a causa do nevoeiro. O David não acredita muito nisso e fica por isso mesmo. No filme eles tentam explicar, eles falam realmente foi isso, os militares estão se sentindo culpados, eles sabem que fizeram uma besteira gigantesca, enquanto que no filme, por mais que tenha ali o penduramento, eles não têm aquela coisa de culpar os militares e criar aquele motim, principalmente porque o Wayne não existe no livro. E não só o Wayne, como a Sally, nenhum dos dois existem. Eles realmente colocaram os dois personagens de propósito, que seria o casal jovem, que é uma coisa que realmente me tira do sério nesses filmes mais de terror assim, que os produtores eles tentam colocar ali um casal mais jovem para atrair casais jovens para assistir os filmes deles, o que eu acho uma besteira absurda. Sempre que eu vejo isso colocado de uma forma tão sem vergonha assim, eu tenho que falar, porque não tem como. Acontece também com o mistério das duas irmãs, mas quando eu fizer o vídeo sobre o filme, vocês vão entender. A cena dos personagens principais querendo fugir é exatamente a mesma, com uma diferença muito substancial
circunstancial, que é a personagem mais deplorável e terrível desse filme, que só é ruim por causa dela, a experiência só é ruim por causa dela, é eliminada com apenas um tiro na barriga. No livro fica aquela coisa incerta de que foi um tiro na barriga, talvez ela possa continuar espalhando as suas maldades. Enquanto que no filme não, a gente foi vingado, ela levou 2, não só 1, o que mostra que aquela lei do Zombieland funciona também para pessoas horríveis. Então nós chegamos na maior diferença do filme para o livro, que é o seu final. Você deve estar surpreso agora, imaginando que esse não é o final escrito por Stephen King, por mais que pareça muito um dos seus finais. O final do livro é extremamente diferente, quer dizer, tem toda aquela coisa de pegar o carro e tentar ir até um lugar onde não teria mais um nevoeiro, só que eles não desistem tão fácil. Na verdade, eles vão abastecendo, eles vão procurando postos de gasolina e eles vão muito mais longe, mas eles não conseguem se livrar do nevoeiro, o que dá a impressão que realmente não tem saída, que o mundo inteiro foi tomado pelo nevoeiro, que para mim é um negócio muito mais aterrorizante do que o final do filme. Mas como eu disse aqui, eu não estou falando que o final do filme é bom por causa do livro, muito pelo contrário. Mas finalizando aqui o final do livro, o que acontece é que o David ele continua dirigindo e em um dia específico ele estava tentando sintonizar o rádio durante várias horas e ele ouviu 2 palavras que ele acredita terem sido Hartford, que seria Hartford em Stanford, que ele acha que não tem a névoa. Lembrando que a névoa no livro sofre aquele efeito de falta de propagação de som através da névoa. Então por isso eles não conseguiam ouvir no rádio o que estava acontecendo e por isso era tão difícil ouvir o rádio ou ouvir informações no rádio. Mas com essa informação, o livro acaba com o David tendo esperança de que talvez um dia ele encontre o lado de fora do nevoeiro, o que não acontece e você fica com aquele sentimento bem ruim de que o mundo todo foi tomado por aquelas criaturas horríveis, que são sim muito fiéis e muito bem mostradas no filme. Tendo até uma das alterações para mim sendo boas, que quando os insetos invadem o mercado à noite, na verdade eles são muito mais ameaçadores no filme e concordo que ficaria um pouco bobo se eles fossem parecidos com os dos livros, porque eles pareciam muito mais caracóis que voam, inclusive grudando no vidro e deixando aquele rastro característico, que eu acho que seria muito mais engraçado do que ameaçador. E é claro que temos o final do filme, que é aquela coisa horrível, onde o David decide em praticamente 5 minutos acabar com todo mundo ali e sair para ser devorado pelas criaturas terríveis. Eu acho que se ele tivesse esperado pelo menos uns 10 minutos ali, meio que para passar o tempo, ver se essa decisão era a melhor mesmo, ele ia ter ficado muito mais feliz, porque é claro que ele ia ver o exército chegando, todo mundo seria salvo, mas porque esse final horrível é bom, no meu ponto de vista. Bom, eu quero que vocês se lembrem lá no começo do filme, assim que chega o nevoeiro e as pessoas começam a se perguntar o que elas vão fazer a partir daquele momento. Acontece que tanto no livro quanto no filme existe essa personagem dessa moça que ela decide que vai sair no nevoeiro porque ela deixou seus 2 filhos em casa e ela tá muito preocupada e são 2 filhos, um cuidando do outro. Um de 8 cuidando do menor. E é uma situação muito revoltante porque você percebe que ninguém no mercado se propôs a ir com ela, nem mesmo o David, segurando o seu filho contra o seu peito, falando: olha, eu tenho os meus problemas aqui, você se vire com os seus. Inclusive com essa personagem falando que todo mundo ali do mercado sofreria um final terrível. Acontece que essa personagem não tem um final no livro, a gente não sabe o que aconteceu com ela no livro. Assim como a senhora Carmody só leva um tiro no livro. Agora, no filme, a gente tem 2 felicidades aqui. O final é muito horrível, muito terrível mesmo, como eu já disse várias vezes. O David realmente ele tá desolado ali, gritando. A cena dos créditos ali, ela sobe sem nenhum tipo de música, realmente é só o barulho dos militares andando. E essa é a primeira alegria que a gente tem no final. Lembrar que a senhora Carmody, e eu espero todo mundo que ficou no mercado, tenha perecido. Eu espero que todos eles tenham encontrado finais horríveis. Não tendo aquela coisa de que a senhora Carmody pode ainda ter sobrevivido. Na verdade, ela não sobreviveu. Isso é muito gratificante. Mas não só isso, a gente também tem um vislumbre daquela personagem lá do começo que foi buscar os seus filhos no meio da névoa. Ela é vista sendo resgatada pelos militares com as suas 2 crianças ali junto com ela. Isso é muito gratificante. Então, por um lado, a gente não tem ali o David conseguindo sobreviver e tal, e o filho dele, a esposa dele também, todos eles perecem, só sobra ele com o peso de ter levado todo mundo. Então esse final aparentemente terrível realmente guarda 2 coisas muito boas
dentro dele. Primeiro, a moça que foi corajosa e foi resgatada. Segundo, a senhora Carmode, esse ser humano horrível, detestável, abominável, encontrando o seu fim com a gente podendo ver, o que é incrível. E com isso eu concluo o vídeo de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando do Spooktober, tanto quanto eu estou gostando de fazer eles. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.